Você sabe quem são os 40 homens de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada? Então embarque nessa viagem e fique até o final do vídeo, porque está começando mais um... Viajando na Bíblia Sagrada. A paz do Senhor, pessoal! Eu sou o Wellington e estamos aqui para falar sempre do melhor livro do mundo, a Bíblia Sagrada. Então fique até o final do vídeo porque vai ter bastante curiosidades. E o tema de hoje é quem são os 40 homens de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada. Então se você é novo no canal, já coloca a pausa no vídeo e já vai se inscrevendo aqui embaixo e deixando o seu like para nos ajudar. Nós vimos num vídeo anterior quem realmente é o autor da Bíblia e hoje vamos falar quem são os seus escritores. Ao todo são mais de 40 escritores inspirados por Deus. Primeiro vamos começar com Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, um conjunto que é chamado de Pentateuco. Foram escritos em 1400 anos antes de Cristo. Josué escreveu seu próprio livro em 1350 anos antes de Cristo. Já o livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, foram escritos por Samuel, Natã e Gade entre os anos de 1000 a 900 a.C. O livro de 1 Reis e 2 Reis foram escritos pelo profeta Jeremias no ano 600 a.C. Esdras escreveu os livros de 1 Crônicas, 2 Crônicas, seu próprio livro de Esdras e o livro de Neemias, há 450 anos antes de Cristo. Já o livro de Esther foi escrito por Mardoqueu, ou também chamado de Mordecai, no ano aproximadamente de 400 a.C. O livro de Jó não tem data específica, nem ao certo por quem foi escrito, mas alguns teólogos afirmam que foi escrito por Moisés, e assim sendo o primeiro livro de toda a Bíblia a ser escrito. O livro de Salmos foi escrito por vários escritores, na maioria foi Davi quem escreveu, também os filhos de Coré, entre outros escritores. Foi escrito em aproximadamente 1000 a 400 anos antes de Cristo. Os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão foi escrito pelo próprio Salomão na sua maioria, no ano de 900 a.C. O profeta Isaías escreveu seu próprio livro também, no ano de 700 a.C. Jeremias também escreveu seu próprio livro, e também o livro de Lamentações de Jeremias, aproximadamente no mesmo ano que escreveu os livros de Reis, no ano 600 a.C. Ezequiel e Daniel escreveram seus próprios livros no mesmo ano de 550 a.C., quando estavam na Babilônia. Oséias e Amós escreveram seus próprios livros no ano de 750 a.C. Joel também escreveu seu próprio livro no ano de 850 a.C. Obadias escreveu seu livro em 600 a.C. Jonas escreveu seu livro no ano 700. Naum escreveu no ano de 650, e Abacuque também escreveu seu livro em 600 a.C. Sofonias escreveu seu livro em 650 a.C. Ageu também escreveu seu livro em 520 a.C. Zacarias escreveu no ano de 500 a.C., até chegar Malaquias, que escreveu seu livro em 430 a.C. Desde Malaquias então não houve mais profeta em Israel por 400 anos, até chegar João Batista, como Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 16 e versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Agora no Novo Testamento, Mateus, ou chamado também de Levi, escreveu o Evangelho de Mateus no ano de 55 depois de Cristo. O livro do Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, um seguidor de Jesus, ele não era apóstolo, no ano de 50 depois de Cristo.
Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho segundo Lucas, no ano de 60 depois de Cristo. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João nos anos 90 depois de Cristo. Já o livro de Atos foi escrito pelo mesmo Lucas do Evangelho no ano de 65 depois de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu as epístolas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, nos anos de 50 a 70 depois de Cristo. O livro de Hebreus, o escritor é desconhecido. Talvez foi Paulo, Lucas, Barnabás ou até Apolo. Sabemos apenas que foi no ano de 65 depois de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, escreveu seu próprio livro chamado Epístola Universal de Tiago, escrito no ano de 45 depois de Cristo. O apóstolo Pedro também escreveu seus livros, chamado Primeira Epístola Universal de Pedro e Segunda Epístola Universal de Pedro. Foi escrito no ano de 60 depois de Cristo. O apóstolo João também continuou escrevendo seus livros. Ele escreveu o livro de 1 João, 2 João, 3 João, no mesmo ano aproximadamente em que escreveu o Evangelho, no ano 90 depois de Cristo. Judas, não Iscariotes, mas o irmão de Jesus, também escreveu seu livro, a Epístola Universal de Judas, no ano de 60 depois de Cristo. E por fim, o livro do Apocalipse, chamado Livro das Revelações, foi escrito também pelo apóstolo João e também no ano de 90 depois de Cristo. Desafio Bíblico. Vamos ver se você sabe essa. Qual é o menor livro da Bíblia Sagrada? Você sabe? Então deixe a resposta aqui nos comentários que estaremos corrigindo. Deixe lá! E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal para você não perder mais o nosso conteúdo. E deixe o seu like para nos dar uma força aí. Nos ajude também. Atenção pessoal, no próximo vídeo será o top 10 da Bíblia Sagrada. Não vão perder essa, vai ser muito interessante. Então Deus abençoe e até mais. Fui!